E aí pessoal, tudo bem? Hoje é só pelo Facebook porque eu estou tentando entrar no YouTube e está dizendo que eu estou sem acesso. Enfim, então vamos fazer por aqui mesmo, né? Louvado seja, Senhor, o teu santo nome, o nome do teu Filho amado Jesus e o teu Santo Espírito. Pai amado, pedimos que tu abençoe esse momento aqui, assim também como peço, Senhor, tu abençoe a vida de cada um que está aqui, que vai passar por aqui, enfim, que vai conversar comigo, que vai deixar opinião, que vai me xingar, que vai rir comigo, não importa, Senhor. O mais importante é que a gente se reúne nesse momento para discutir o país, né? Peço que tu abençoe o nosso Brasil. Nós precisamos muito, muito da tua misericórdia sobre esse país, especialmente sobre o nosso povo, para que a gente tenha maturidade para poder transformar esse país, essa bagaça, num país de verdade. Por favor, nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Eu sabia que droga é essa que entra aqui toda hora. Bom, pessoal, e aí, tudo bem? Eu vou começar falando sobre o assunto que a gente até comentou bastante ontem, sobre cancelamento, vamos dizer assim, né? A anulação da sentença dada pelo juiz Sérgio Moro lá na primeira instância. Então, quem assiste o Pingos nos Is já está muito bem informado. Quem não assiste, vou tentar fazer aqui um resuminho fácil da gente entender. A alegação do advogado do Bendini era de que ele deveria, como acusado, né, ter o direito de se defender por último. Só que num processo onde o Ministério Público é o acusador e essa acusação parte de delatores também são julgados. Então é um mesmo processo. Então tanto o Bendini quanto os dedo duros da Odebrecht, ou seja, os diretores que deduraram o Bendini como corrupto e que deram provas contra ele, todo mundo ali era réu e todo mundo foi julgado dentro dos prazos legais, igual para todo mundo. Só que a gente sabe que não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal tem tido decisões que são meramente ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? Eles encampam uma tese e defendem aquilo, ainda que seja ao arrepio da lei, né? Ou seja, que se dane a lei. Não importa pra gente, nós somos os supremos, the supremes, ok? O assunto é grave, não dá nem para rir, mas pelo amor de Deus, né? Quem poderá pará-los? Quem? Então ontem foi uma comoção muito grande. Oi, Sargento Bernardo, tudo bem, meu querido? Ontem foi uma comoção muito grande, de ontem para hoje, muita gente ouvindo especialistas. O Pingos nos Is ouviu, graças a Deus, um cara que tem grandes chances de vir a ser o Procurador-Geral da República, se o presidente Bolsonaro escolher, é o Ailton Benedito. O cara explicou, claro, dentro do juridiquês, mas deu para a gente entender que já existe uma decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que define que todo mundo tem que ser dentro do mesmo rito. Quem for acusado, ou seja, está valendo, na verdade, o que decidiu a primeira turma, mas na segunda turma provavelmente quis dar uma de João sem braço, né? E aí resolveram abrir a legislação ao bel prazer deles, exatamente para tentar daqui a pouco facilitar. Vocês viram que hoje mesmo o pessoal que defende o 9 dedos imediatamente entrou no Supremo e é claro, qualquer medida cautelar, pedido de habeas corpus, qualquer coisa que venha do 9 dedos, no Supremo todo mundo arregaça as calças, porque ele sempre, né, carcou todo mundo ali dentro. Carcou no bom sentido, né?
dando dinheiro, dando cargo, indicando amigos, protegendo, e a corrupção ali é um negócio barra pesada, e a gente sabe disso, né? Ninguém está no Supremo impunemente, pelo menos até essa formação completa de 11 nomes e muita roubalheira, e muita decisão contrária ao país. Então, o que pode acontecer? Eles podem usar essa prerrogativa dessa decisão para liberar pelo menos 143, parece, pessoas que já foram condenadas pela Lava Jato, a maioria de sentença lá proferida pelo juiz Sérgio Moro. E essa era uma preocupação muito grande por parte do pessoal do Ministério Público, principalmente por parte do pessoal da Operação Lava Jato, a equipe. E foi aquele vai, não vai, vale, mas o que acontece? Parece que como agora tem esse conflito entre a decisão das duas turmas, uma deveria preponderar sobre a outra. Por quê? Porque foi feita anteriormente, inclusive foi voto defendido pelo Luiz Fux. Então a primeira turma unanimemente decidiu que aquilo ali não valia, ou seja, condenou, não tem essa história de prazo não. Já a segunda turma adotou um outro esquema. Então o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Porque o bandido do amigo do meu pai, que é o Dias Toffoli, aquele juiz incompetente que nem concurso de juiz passou, mas hoje é presidente da Supreme Court brasileira, né? Provavelmente vai demorar para botar aquilo em plenário. E quanto mais demora, mais tempo corre. Quanto mais o tempo corre, mais chance do crime prescrever. Então, vai entrar aquela fila de gente com recurso lá no Supremo Tribunal Federal, e como vai ficar aguardando e os crimes vão prescrevendo, daqui a pouco todos estarão nas ruas, normalmente com as suas famílias, curtindo todo o dinheiro que roubaram no petrolão, né? Curtindo. E aí eu lembro sempre da música do Gonzaguinha, eu não quero ficar com a bunda sentada na janela para passar a mão nela. Mas eles fazem isso todo o tempo com a gente, né? Eles passam a mão na bunda da gente o tempo inteiro. Eles cagam na cabeça da gente o tempo inteiro. É revoltante, né? É revoltante, cara. Às vezes dá um desânimo tremendo, tremendo. Mas aí, ao mesmo tempo, hoje eu estava vendo a Vera Cagalhães batendo de novo no Rodrigo Constantino, hoje de novo Choque de Monstros, ela realmente detesta ele. Ele até tem, às vezes dá umas opiniões que você até fica, né, concorda e tal. Aí ela, exatamente sobre esse assunto, e ela dizendo que, apesar de não concordar, tem que se respeitar a decisão, né? Aí o Rodrigo diz que a paciência do povo brasileiro está se esgotando. Aí ela já parte logo para dizer que ele falar esse tipo de coisa só incentiva o conflito, e ela jamais incentivaria ninguém a agredir os ministros da Suprema Corte ou qualquer outra pessoa, que foi um absurdo colocarem lá naquela coisa de São Paulo, né? Porque sotaque de Paulo, desculpa aí a paulistada que me acompanha, mas aquela Playmobil da Vera Cagalhães, que eu adorei também o apelido que uma outra colocou na Catanhede. Ela falou Eliane Caganhede. Adotei. Aí dizendo que é um absurdo botarem lá uns retratos e uns tomates podres para as crianças tacarem no... Não tem que tacar num retrato não, tem que tacar neles mesmo. Esses caras não merecem o menor respeito. Eu sou contra qualquer tipo de violência física, de verdade. Mas, sinceramente, nós estamos num momento tal que se qualquer pessoa fizer esse tipo de coisa, sabe, vai se tornar um herói nacional, porque vai pegar uma cana, um processo e tal, mas, pô, né? Eu acho que até pelo
pelo fato de virar um herói nacional por agredir, tacar um tomate podre na cabeça daquela bruxa, que é aquela vaca. Olha, quando eu digo aqui, pessoal, quando eu digo aqui que a pessoa, olha, é aquela coisa, eu digo aqui, eu não quero ser adivinha não, mas você percebe pelo comportamento, pelas entrevistas, você percebe que a pessoa é canalha, que a pessoa é suja, que a pessoa é comprometida, você percebe, cara. Quando a gente presta atenção nos filamentozinhos, você percebe, não tem um ali dentro que preste, né? Mesmo o Barroso sendo agora volta e meia ele aparece como grande defensor da Lava Jato. Hoje o Fachin, inclusive, deu uma decisão contrária, vamos dizer assim, disse que mandou reabrirem lá o processo do Lula para darem um novo prazo para ele, exatamente para não haver problema, ou seja, para ele não ficar mal, é aquela desculpa, em vez de dizer assim, vai pra porra, vai ficar condenado mesmo e foda-se. Ai meu Deus, desculpa pessoal, eu perco as estribeiras, me perdoem. Aí simplesmente nenhum ali dentro presta. Aí eu fico assim, abestalhada com a força, o esforço que o Augusto Nunes faz para dizer que a Carmen Lúcia é uma mulher centrada, que é uma mulher justa, que sempre fez. Pelo amor de Deus! Que proteção! Esse cara, no auge da crise, fez uma entrevista no auge de uma crise aí, né? Fez uma entrevista com a Carmen Lúcia, ele só fez pergunta molinha para ela, não fez pergunta contundente. Não lembro direito o assunto, mas eu vou resgatar essa entrevista que ele fez com ela e amanhã eu comento melhor qual foi o assunto. Na hora de estar lá diante de um presidente da corte, se acovarda, bota o rabo dentro, o rabo entre as pernas. Eu até gosto dele, mas tenho os meus senões com relação a algumas entrevistas dele. Não é ser deseducado não, pessoal. Uma entrevista, para você pegar a pessoa, você não precisa elevar a voz, você só precisa ser inteligente e fazer perguntas que a pessoa ou vai sair pela tangente ou vai ter que responder. Colocar a pessoa no lugar dela, mostrar a verdadeira face. Por isso, eu ia até batizar a live depois eu vou copiar e vou botar lá, vou tentar botar lá esse vídeo de hoje. Eu recebi um vídeo da Bia Kicis, deputada federal por Brasília. Eu gosto muito da Bia Kicis porque ela é uma mulher muito ponderada, ela é uma mulher que tem experiência no Ministério Público, ela é uma mulher muito preparada. Acho que o Distrito Federal votou muito bem ao eleger a Bia Kicis e ela, na campanha dela, tinha a proposta da PEC da Bengala. Então, nesse vídeo, ela está tentando, para fazer uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, ela precisa de 173 vagabundos. Vagabundos que foram eleitos lá, né? E que estão lá no Congresso Nacional. E ela não tem conseguido isso, porque todo mundo vai mexer no Supremo e tal. O que é a PEC da Bengala? Quando a Dilma foi presidenta, aquela escrota, quando aquela imbecil foi presidente, né, havia o risco muito alto mesmo, dela ocupar 4 vagas, indicar 4 vagabundos. Imagina se ela indica o Vadir Damu, imagina se ela indica o tal o cara que foi o último ministro da Justiça dela, imagina se ela indica José Eduardo Cardoso para serem ministros. Que corte bolivariana teríamos hoje, bem pior do que a que temos agora, bem pior. Então qual foi a marmota? O Cunha, que era bandido, mas não era bobo, simplesmente aprovou rapidamente, né, essa PEC foi instituída. Então aumentaram o prazo de aposentadoria de 70 para 75 anos. Tanto que o tal decano, Celso de Mello, ele está se arrastando, aquele velho está podre, está caindo aos pedaços, só vai sair no ano que vem. Está podre agora, está lá encostado em alguma clínica, algum hospital, está lá.
o cara, você vê que ele anda todo se arrastando, e mora e tal, vive doente, vive reclamando, que nem o outro, né? O negão, Joaquim Barbosa, que nem ele, vivia com as dores na coluna. As dores na coluna, na verdade, é que o PT enrabava ele, né? Porque ele não condenou ninguém efetivamente do PT naquela ação do Mensalão. Deu penas tão pequenas, eu não canso de repetir isso. É para a pessoa lembrar e nunca mais esquecer. Por isso que eu repito, entendeu? Aquele cretino daquele Joaquim Barbosa botou a ação 470, a ação do Mensalão, né? Aquele sustento mensal com corrupção, né? Com desvio de dinheiro que o governo pagava para a maioria ali dos deputados e senadores para poder ter os projetos aprovados, né? E aí simplesmente demorou 7 anos para levar aquela coisa a julgamento. Crimes prescreveram e as penas que ele deu foram mínimas. Teve crime ali que ganhou pena de 2, 3 anos. Aí o que acontece? Não precisa cumprir pena em cadeia, você paga uma multinha, vai para casa e tal. E ainda deram perdão. O tal Barroso, que vocês aí insistem em incensar, o tal Barroso, inclusive, deu perdão judicial ao José Dirceu. O José Dirceu só está na cadeia agora por causa do Sérgio Moro. Não é réu primário, mas já ganhou o perdão judicial do Supremo. Através de quem? De José Roberto Barroso. É Roberto Barroso, né? Luiz Roberto Barroso. Não sei nem o nome daquela praga. Tá? Então a Bia precisa de 173 assinaturas de qualquer deputado. Temos 513 vagabundos lá. A Bia está incluída nos 513, mas ela não é vagabunda, né? Eu estou generalizando também, porque a gente sabe. Tem 513 deputados. Custa pelo menos 1/3 disso aí, dá lá a assinatura que ela precisa para acelerar esse processo. Aí ela diz que não está conseguindo por aí, porque todo mundo tem medo de enfrentar o Supremo, e por outra parte, ela tem um projeto de lei para voltar a vigorar a ideia dos 70 anos. Se voltasse, se a gente acelerasse rapidamente a pressão no meio do deputado que você ajudou a eleger, você tem que mandar e-mail, você tem que fazer hashtag o tempo inteiro, PEC da bengala, PEC da bengala, PEC da bengala. É hashtag manda para o seu deputado. Eu volta e meia recebo aqui pelo WhatsApp, pessoal, cópia de mensagens que algumas pessoas se dignam a mandar para os deputados delas. Eu acho isso tão legal, eu dou maior força, eu agradeço, né? Por quê? Porque só assim esses caras vão saber que a gente está de olho neles. E a gente precisa pressionar, eles são nossos funcionários, eles não são nossos patrões, eles têm que fazer aquilo que queremos, já que aquele vagabundo do Alcolumbre não faz o que tinha que fazer, que é pedir o impeachment do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes, do Leviadovski. Ele não faz, é outro que se acha ali o rei da cocada. Quero falar para vocês de novo, e vou repetir de novo, que esse cara não pode, junto com o Rodrigo Maia, aprovar uma reforma lá no regimento interno não é nem no regimento interno, é na Constituição. Eles querem apressar essa votação de uma outra PEC que permita a reeleição no mesmo período. E aí, para dizer que não vão continuar ad eterno no poder, ali na presidência, eles querem incluir que seja apenas uma vez a reeleição. Se esse negócio for aprovado com celeridade, o que é bem capaz de acontecer, e se a gente não botar pressão em cima daquele banhudo, porcalhão daquele Rodrigo Maia, é o que vai acontecer. Ele vai ficar na presidência da Câmara dos Deputados até o final do mandato do Bolsonaro. E vai fazer tudo para atrapalhar a vida do presidente e, consequentemente, a nossa vida. Porque vocês sabem o que já aconteceu hoje lá no Congresso? Simplesmente tinham que votar a medida provisória do fim dos conselhos. Caiu. Volta tudo como antes do quartel de Abrantes. O Bolsonaro não fez a medida para prejudicar ninguém, não. O Bolsonaro fez a medida para evitar custos. Foi corte de gastos. Esses conselhos
Ah, você vai para conselho tal, você já ganha um jeton porque vai votar não sei o quê. Porra, você vai para outro conselho e você vai ganhar. Esses conselhos não servem para porra nenhuma, a não ser para dar um cascalho para os apalinguados, para os indicados. A ex-prefeita aqui de Fortaleza, a tal de Luiziane Lins, aquela vagabunda que sempre consegue ser eleita deputada por aqui, entendeu? Aquela vagabunda foi inclusive conselheira da Petrobras, 4 reuniões por ano. Por cada reunião recebia mais de 20 mil reais. Você já viu como você é otário? Eu tô falando comigo também, porque eu tô me vendo aqui. Você já viu como você é otário brasileiro? Viu? Entendeu agora? Ou será que vai demorar muito para você entender em quem você vota? Você está garantindo, você está assegurando um reinado para esses vagabundos. Com tudo pago, com toda a mordomia. Quando é que você, brasileiro otário, vai aprender que política define o nosso cotidiano? Define a falta de professor na escola pública, a falta de merenda, define a falta de segurança quando você não tem um policial bem preparado e bem equipado para te proteger. Define a fila no hospital que você enfrenta, a fila que você aguarda séculos para conseguir ser operado, e quando você vai ser operado, você já morreu. Define os buracos nas vias que você anda por aí. Brasileiro, acorda, cara. Acorda. Tenho vontade de chorar, cara. Esse país me irrita de uma tal forma. Eles fazem tudo para sacanear o presidente. Tudo para sacanear a gente. Tudo. E eles querem exatamente isso, que a gente desista. Eu não vou desistir. O YouTube pode até me censurar, não permitir que eu faça live lá. Não tem problema. Eu vou estar aqui no Face, eu vou arranjar outro caminho, mas eu vou estar sempre aqui gastando o meu latim, né? Falando e repetindo as coisas para ver se as pessoas entendem. Tem que pensar. Aí levam de volta para uma câmara aqui no Ceará. Aí elegem de novo aquele homem da cueca, cara. Depois que ele já foi apanhado com o lance dos dólares na cueca, já foi eleito mais 3 vezes. Tiririca, está no 3º mandato. Elegeram Frota. Pelo amor de Deus, voto não é papel higiênico usado não, pessoal. Olha, e até a gente falou antes de ontem, no vídeo da Globo, que ela manipula muito bem, né, sobre as fake news. A Câmara aprovou hoje pena de 2, preste atenção, que hoje eu recebi um vídeo, tudo bem, nem é mentira, mas de um vídeo de uma mãe negra. Eu vou dizer que é negra porque eu vou linkar com aquele rapaz que morreu na Ponte Rio-Niterói, no sequestro, porque ele era negro. Aí, porque a moça era negra, pegaram um vídeo antigo de uma mãe que diz: olha, meu filho morreu porque ele se envolveu com coisas ruins e eu acho que Deus agiu da melhor forma que Deus... É um vídeo que todo mundo já deve ter visto. Aí me manda um vídeo dizendo assim: olha, a mãe daquele rapaz que sequestrou o ônibus, porra, checa uma informação, cara. Checa a informação para ver se é verdade, não fica passando e alimentando a fake news, não. Ela é mãe de outro criminoso que, graças a Deus, o diabo já levou. Aí a Câmara aprovou pena de 2 a 8 anos para quem cria e compartilha fake news. É a mesma história. Eu recebi semana passada de 3 ou 4 pessoas uma foto de uma menina cheia de pereba na cara,
E aí alguém mandou também uma fotografia de uma Novalgina, uma coisa assim, dizendo que era uma Novalgina venezuelana, que estava envenenada e que estava fora do prazo para ninguém tomar. Aí eu fui checar na fonte, né? Quando eu recebi a primeira foto, eu falei assim: fulano, no Ministério da Saúde, isso aqui procede? Não, Regina, o secretário de infectologia já fez um vídeo sobre isso. Aí eu fui e desmenti para a pessoa e pedi: olha, não repasse, porque isso é fake. Daqui a pouco eu tinha recebido mais um monte e continuo recebendo, porque as pessoas realmente não têm a preocupação de ver que essa droga aí, dessa dipirona, né, pode salvar uma vida, pode abaixar uma febre de uma criança. E aí a mesma coisa inventaram sobre o Torcilax e o Dorflex, porque eu não sei o que, papapá, eu recebi, tem tempo. Quem me mandou inclusive foi a Josi, mas ela me mandou querendo saber se eu sabia alguma coisa. Eu fui checar, a mesma coisa. Alguém que trabalha, é amigo de fulano que trabalha no hospital, soube que o Torcilax... Pelo amor de Deus, né, pessoal? Eu já não costumo tomar remédio, eu odeio medicamento. Eu prefiro optar por produto natural, é um pensamento meu. Não quero que ninguém me copie, né? Porque eu vejo a consequência do que é o remédio na vida de pessoas. Eu vejo em casa, né? Aqui é uma farmácia e não resolve porra nenhuma. Então eu quero distância de medicamento. Mesmo quando eu estou com dor na coluna, eu apelo para um colete, eu fico e tal, né? Prefiro até tomar umas doses de cerveja para dormir. Pô, porque aqui o que tomam de remédio não ficam bom, né? Eu tenho mais do que motivo. Então, é o fim da inocência nas redes sociais e o fim do autoajuste das informações. Segundo a opinião do Luiz Felipe de Orleans Bragança, é um momento triste. Em vez de fomentarem a confiança e a liberdade, restauraram a censura. Aí um comentário aqui do Alan dos Santos, o dono do Terça Livre, que diz assim: o autor do projeto podia explicar, né, por que fez essa proposta. Sabem quem é o autor dessa proposta que dá cana de 2 a 8 anos para quem repassar, quem criar e repassar? Vocês imaginam quem é? Não, né? Vocês não acompanham realmente a vida política. É o Kim Kataguiri. É o Kim Kataguiri. Moleque, tá colaborando bem, né, com o sistema. Tá colaborando bem. Aplausos para quem elegeu o moleque, hein? Tomara que você seja o primeiro, tomara que o eleitor do Kim Kataguiri seja o primeiro a sem cana. Tomara. Hoje eu tô meio sarcástico e puta mesmo. Eu vou terminar já a live dizendo o seguinte, pessoal. Eu preciso comentar aqui um texto de uma... eu preciso só achar aqui, peraí. É um texto que foi publicado no segundo caderno do jornal O Globo. E é um festival de abobrinha. Olha, é um lixo. O texto é um lixo. Foi compartilhado pelo Flávio Gordon, que é um escritor, né? Aquele livro dele é muito bom. Quem não leu, leia. A Corrupção da Inteligência. O Roberto Mota, que é um cara do Rio de Janeiro, um ativista também político. Eu acho que ele é ligado a associação comercial, acho que não sei se ele foi candidato a alguma coisa, mas ele antes de eu chegar lá na coluna, uma coluna que se chama Os Cães Farejam Medo, de uma tal Ana Paula Lisboa. É uma jovem que supostamente seria jornalista e é uma verdadeira imbecil. Aí o Roberto Mota compartilha o texto, mas diz o seguinte sobre o tal texto. Eu preciso ler antes isso porque vocês vão entender. Comemorei que o assalto deu certo. Porque é basicamente o que diz o texto
Jovem repórter, como demonstrar de forma prática a nulidade intelectual e o esgoto moral que se formou no jornalismo brasileiro, escrevendo um texto infantilizado que glorifica o crime. É tipo o Instituto Igarapé, psicografando Paulo Freire. A esquerda vê lógica no assalto, Márcia Tiburi. A esquerda acha que os bandidos só se armaram porque a polícia está armada. Isso são defesas de teses, né? De Silvia Ramos, cientista política da Cândido Mendes, onde o meu sobrinho infelizmente fez direito, e que defende a teoria da graxa. A esquerda acha que a prisão não serve para nada, Marcelo Freixo. A esquerda acha que a arma de fogo tem cor, tem sexo, tem gênero, Jaqueline Muniz, antropóloga e cientista da UF, cientista política. Já imaginou o que aconteceria se a esquerda tomasse conta da legislação penal e se infiltrasse no judiciário, no Ministério Público, nas defensorias, nos tribunais de justiça e no STF? Pode parar de imaginar, porque a gente sabe que isso já é uma realidade no Brasil. Eu vou ler uns trechinhos do brilhante texto que mereceu ser publicado no segundo caderno do Globo. Depois, não sabem porque a gente não assina mais esta bosta, que não serve nem para eu botar o cocô dos meus gatos, né? Que a gente não assiste mais os telejornais da Rede Globo, que a gente não compra mais a programação da empresa. Depois do reencontro com uma religião, ela começa dizendo que ela voltou para alguma religião, enfim, né? E aí ela começou a pensar sobre o inimigo, porque toda religião coloca na cabeça da gente que a gente tem um inimigo, que pode ser o Darth Vader, o Lúcifer, o arquiteto da Matrix. Sem o mal não há herói, e também não há o medo, mas há o mal, ou deveríamos reconhecê-lo na pobreza, na fome, na miséria. Aí vem todo aquele discursinho esquerdista. E foi pelo caminho do medo que o Rio de Janeiro... Eu vou depois compartilhar, você que está aqui vai e lê. Foi pelo caminho do medo que o Rio de Janeiro e outras tantas cidades do Brasil e no mundo chegaram a 2019. Olha só, olha essa frase que vem agora. São anos de política de amedrontamento da população, colocando o outro como inimigo. Isso é todo um discurso de esquerda. Todo. Não se criou uma política do medo. O que se fez foi exatamente impedir que nós continuássemos sob o jugo da lei e da ordem. Quando se criou um incontável número de leis e protecionismos e uma Constituição vagabunda que dá mais direito do que dever ao cidadão. Quando se prega o tempo inteiro nas escolas que você pode tudo, que você pode inclusive acusar o teu pai ou a tua mãe porque ele te deu um tapa para te corrigir. É a lei da palmada. Tudo isso criou a geração que temos hoje e gera pseudo-jornalistas, articulistas como essa moça aqui, que é uma verdadeira imbecil, ok? Foi assim que assisti na semana passada ao sequestro do ônibus na ponte Rio-Niterói e a comemoração da morte do sequestrador, o inimigo, como se aquela morte terminasse com todos os medos e problemas. Aí ela vem contando que ela estava com amigos num bar, não vou ler tudo não, que eu não vou dar esse cartaz para ser imbecil, e simplesmente eles presenciaram um assalto. Teve tiro, mas não morreu ninguém. E o ladrão conseguiu sair com o produto do roubo. Aí ela termina o texto dizendo o seguinte: comemorei que o assalto deu certo, sem mortos ou feridos. Apesar de ninguém sair ileso, sentamos na mesma mesa, continuei a minha cerveja. Devia ser cerveja de alfafa, porque alimentar uma vagabunda dessa só com muita alfafa. Pelo amor de Deus, né, pessoal?
Esse é o tipo de jornalismo que a gente tem. Cada vez mais é um jornalismo opinativo, né? Sem a descrição dos fatos, para que você, leitor, para que você, espectador, tire a sua conclusão. Cada vez mais ele é induzido, né? Não existe mais o jornalismo à vera, vamos dizer assim. Como vocês viram aí, que hoje eu até compartilhei um vídeo, alguém me pediu, eu não sei quem me pediu, Regina, você tem alguma matéria? Eu até tenho algumas fitas, beta e tal, guardadas aqui em casa, mas eu tenho que levar esse negócio para alguma empresa que faça a transcrição e me bote ou num pendrive ou num CD. E aqui em Fortaleza eu realmente não conheço nenhuma. Se alguém conhecer, por favor, me indique. Para eu poder pegar umas matérias antigas porque eu nunca tive essa preocupação nem vaidade. Aí alguém hoje pediu para ver. Tem uma que eu me encontro no YouTube. Eu acho que é uma espécie de book da Valéria Rodrigues, da Valéria Monteiro, né? Aí tem lá uma materinha minha, em 98, se não me engano. Tá na primeira, tá logo antes dessa live lá no YouTube. Jornalismo na minha época, pessoal, ainda era a vera. Graças a Deus eu já tinha professor de esquerda na Gama Filho, mas ainda havia uma preocupação, os meus professores na Universidade Gama Filho, eu aprendi com Fernando Abelha, né, um cara que é um mestre, já faleceu. Eu aprendi também com a Fátima, que foi assessora de imprensa lá do Tribunal de Justiça. Eu aprendi com grandes mestres, graças a Deus. E mesmo entrando logo no começo de carreira na TV educativa, onde 90% do pessoal, em época de militar, hein? 90% do pessoal que trabalhava na TV educativa era tudo de esquerda. Tudo de esquerda. Não consigo me lembrar de um que fosse de direita. Tudo de esquerda. Graças a Deus eu nunca me contaminei. Graças a Deus. Eu acho que o meu cérebro é um pouco privilegiado. Eu vou compartilhar isso, viu, pessoal? Porque vale a pena compartilhar tanta imbecilidade. Eu até, na minha opinião, lá do Roberto Mota, eu botei: nunca li tanta merda em apenas 12 parágrafos. Essa moça tá no jornal certo, tá mesmo? Porque o Globo passou a ser o jornal do bairro do Leblon, né? Porque vou te contar. Isso é um lixo. Um editor que permite publicar um texto desse é realmente, né? Que vergonha. Olha, vocês sabem, eu volto e meia, eu tenho vergonha da minha profissão, mas ao mesmo tempo eu tenho orgulho daquilo que eu fiz. Graças a Deus, hoje em dia eu ainda escrevo e escrevo decentemente, né? Jamais defenderei o indefensável. E quem está aqui na minha página sabe que eu tenho uma frase do Mark Twain, que eu acho que ela é perfeita: você nunca está errado quando faz a coisa certa, né? E para mim a coisa certa é defender bons princípios, é defender a lei e a ordem, ainda que a lei seja contra nós, né? É isso, pessoal, vou terminar aqui. Hoje eu tô meia bomba, tá bom, pessoal? Amanhã, se não me engano, se Deus quiser, o Yuri vem aqui à tarde para poder eu botar a musiquinha lá no Monitor Político Brasileiro. Depois eu vou precisar que vocês vão lá ler, né? Hoje eu nem postei nada lá, porque hoje o dia foi tão... Hoje eu tô meia bomba, né? Meia bomba mesmo. Mas agradeço sempre o carinho de vocês, tá bom? Beijo grande, pessoal. Vou publicar aqui o texto. Esse que eu acabei de publicar, tá, o Marinéia? Da tal da Ana Paula Lisboa. É uma imbecil que escreveu no segundo caderno do Globo. Enfim. Jornalismo, ó.
no esgoto, no esgoto. Pois é. Nós e esse amontoado da direita, né? Enfim. Vamos dar apoio à Bia e à PEC da Bengala, não se esqueçam disso. Não existe outra saída. Não existe outra saída. Esqueçam CPI de Lava Toga, aquele vagabundo corrupto do Alcolumbre não vai fazer. Então a gente tem que forçar a barra, pressionando os deputados para aprovarem a PEC que retira aqueles 5 anos a mais na aposentadoria. Porque se retirar, se a gente conseguir aprovar isso, abrem 4 vagas. Sai o Celso de Mello, sai o Marco Aurélio Mello, sai o Leviadovski e sai a Rosa Weber, numa tacada só. E Bolsonaro pode botar lá 4 juízes decentes. Ok, pessoal? É isso. Beijo grande. Que parar o Brasil, ô Fernando. Ô Fernando, greve geral. Quem faz greve geral é quem não trabalha, meu querido. O Brasil está vivendo uma crise. Nós estamos em recessão. Ninguém tem dinheiro. Você para o país, aí mesmo que nós vamos pro buraco, meu querido. Aí mesmo que nós vamos pro quinto dos infernos. Nós estamos no terço dos infernos. Falta bem pouco para a gente chegar no quinto. Acorda, meu querido. Não tem greve geral nenhuma, não. Nesse momento é hora de você trabalhar. É hora de trabalhar, faturar, para você pelo menos garantir o teu, meu querido. Cara, é a mesma coisa. 4-2, vamos mandar um cabo, um soldado. Não é assim que se resolve. Não é assim. Eu até postei em algum lugar hoje, acho que no Twitter, eu falei assim, só tem 4 saídas. Uma é você ter a CPI, o impeachment dos ministros. Não vai ter, é meio difícil. Outra é você fazer um golpe, dar um golpe de Estado, fechar tudo e resolver. Também não vai se resolver assim, não é bom. A outra é você fazer a lavatória, eu não sei. E a quarta é você forca e depois incendiar. Pegar os caras, botar numa forca e incendiar. Não vai acontecer. Então vamos para a racionalidade, vamos dar apoio a Bia Kicis na aprovação desse projeto de lei. Pressione os deputados. Hashtag PEC da Bengala. Até esses cretinos entenderem que a gente não quer mais STF com esse corpo que está lá. Esse corpo que está lá está putrefato. Não adianta você inventar uma. Quem impede greve é vagabundo da esquerda. Vagabundo da esquerda. Acorda, meu camarada. Deve estar desempregado, né? Ou tá feliz aí com o teu emprego. Qualquer dia tu perde o emprego. Se continuar do jeito que tá a coisa aí, corre sério risco. Acorda, tá? Beijo, pessoal.